Agora, gente, nós vamos conversar sobre educação inclusiva. Assunto relativamente recente no país e pouco discutido. Ainda apresenta falhas, obstáculos para que seja de fato implantado nas escolas. A educação inclusiva existe mais na teoria do que na realidade. E esse é o tema que vamos conversar com a nossa querida psicopedagoga e psicanalista, doutora Ângela Matilde, que a partir de hoje, para nossa alegria, vai participar com a gente do Manhã da Piedade de 15 em 15 dias. Ah, doutora Ângela, bom dia, que coisa boa de saber que a senhora vai ficar de 15 em 15 dias com a gente. Para mim é uma honra participar do seu programa. Doutora Ângela, são tantos desafios, né? E eu queria que a senhora me falasse quais são os principais desafios da educação inclusiva no Brasil. Os principais desafios, primeiro, é a própria lei que não abarca todas as patologias, todas as dificuldades. A nossa lei abarca o TEA, que é o autismo, deficiência intelectual, né? E nós, só que a gente tem uma diversidade de dificuldades apresentadas aí nas nossas crianças, nos nossos adolescentes. Então, nós precisamos de ampliar essa lei para que beneficie todas as crianças, porque senão, né? E outra coisa é ensinar essas escolas a receber essas crianças, que é outra dificuldade que nós temos no nosso caminhar da inclusão. Os profissionais da escola não estão munidos de ferramenta para receber essas crianças, né, doutora Ângela? Existem muitos mitos e preconceitos sobre educação inclusiva? Existe. Tem uma diferença muito grande entre educação especial e educação inclusiva, né? As pessoas ainda têm aquele gancho de educação especial. A educação especial que atende essas crianças só a dificuldade. A educação inclusiva atende o universo, né? O contexto. Então, a verdadeira educação inclusiva é aquela que, apesar da diversidade, há um ambiente alfabetizador, um ambiente de aprendizagem e que não foca na dificuldade, mas foca na ciência e na metodologia, ou seja, o método para que essa criança aprenda, mas que toda a sala de aula, que toda a escola seja beneficiada. Porque a verdadeira inclusão é aquela que beneficia a todos. Porque se beneficiar só um, não é inclusão, é especial. Então, a inclusão tem que ser para todos. Maravilhoso isso, porque quando a gente vê a etimologia, né, a mesma palavra, incluir, trazer para dentro, caminhar junto, todo mundo junto. E isso que a senhora falou é muito importante, porque todo mundo ganha, não é só aquele especial, mas todo mundo ganha na educação de aprender a conviver, a agir e a interagir. Doutora Ângela, o sistema de educação que conhecemos hoje precisa mudar para aceitar bem os alunos que precisam ter educação. Aonde que a senhora percebe que precisamos mudar no nosso sistema de educação, a começar pelos professores, né? Essa pergunta é muito interessante, porque quando você fala assim, a única coisa que eu penso assim, ciência. Quando é que a educação vai partir para a ciência? Porque quando a ciência ela é embasada, a educação ela caminha, porque eu vou ter evidências, eu vou ter pesquisa, eu vou estudar o método, a metodologia certa, mas enquanto a educação for amor, arte, tudo isso a nível do complexo, eu não vou conseguir chegar na fundamentação teórica, porque a educação é para todos, todos
tem que ter educação. Isso é uma questão de saúde, é uma questão de políticas públicas, tudo isso, mas a aprendizagem é individualizado. Eu aprendo de um jeito, você aprende do outro, e essa pesquisa ela tem que ser embasada para que eu saiba, ó, esse aqui precisa dessa metodologia, esse outro precisa de outra metodologia. Então, a individualidade, ela é ciência, e nós precisamos de trazer ciência para a educação. Tem o Násio, que é um cientista, um neurocientista, ele trouxe para a gente que é preciso emocionar para aprender. Tudo bem, ótimo, emocionar. Mas eu preciso emocionar o professor, emocionar essa família, emocionar essa gestão, eu preciso emocionar o processo. Mas tem muita gente que acha que a emoção é simplesmente fazer palhaçada dentro de sala de aula. O humor é necessário? É uma metodologia? É. Palhaçada, não. Uhum. O que a gente tem? Ela passa pelo pressuposto de qual viés que esse sujeito está falando e está recebendo. Né? Então, para aprender, o que eu preciso? Eu preciso que alguém me fale. Então, eu preciso de estar atualizado pelos estilos de aprendizagem. Tem um sujeito que é visual, então a metodologia para esse sujeito tem que ser exercícios mais visuais, não que seja poluído, né? Então, uma sala de aula cheia de coisas, cheia de informação também não ajuda. Tem um sujeito que é auditivo, então ele precisa de ouvir, e tem um sujeito que ele é sinestésico, ele precisa fazer essa composição. Mas aí eu te pergunto, essa escola, esse professor, conhece desse estilo de aprendizagem? É uma coisa que, como a senhora falou, a ciência, não adianta só emocionar, tem que emocionar com a ciência, emocionar com o avanço, né? Emocionar com essas coisas. Em tempos de pandemia, tá uma coisa muito famosa aí, o homeschooling. E as pessoas, até com filhos especiais também, estão começando a trabalhar. O que a senhora pensa sobre o homeschooling, doutora Ângela? Bem assessorado, acho ótimo. Não tenho certeza, porque já é comprovado nos Estados Unidos, na Europa, funciona, mas nós precisamos de ter uma contextualização, mais uma vez eu trago a ciência, a contextualização. Nós estamos vivendo momentos onde que a ciência está sendo o tempo todo aclamada, e isso é muito bom. Olha aí, a vacina vem em tempo recorde, da união de muitas forças, de muita pesquisa. E, ao mesmo tempo, o achismo tem tomado conta desse universo, trazendo uma descomposição científica. Né? Uns falam, não pode, porque a ciência comprova. Outro, no achismo, fala, não tem nada disso. Então, o que nós precisamos de fazer na educação? É alinhar ciência com prática. É isso que nós precisamos. O dia que nós tivermos ciência, eu vou ter embasamento. Quando há um embasamento, a prática é assertiva. Eu vou o quê? Fazer o que é necessário. Por exemplo, todas as pessoas sabem que eu sou disléxica. E eu sofri muito no meu decorrer, no meu sistema educacional, porque não tinha uma metodologia apropriada para mim aprender. Então, eu passei por várias situações. Por quê? Era só... Tem que aprender, tem que alfabetizar. Se não alfabetizasse, porque o problema é comigo e não da metodologia. E a ciência trouxe esse embasamento. Todos aprendem, todos têm condição. A questão é a metodologia. Qual a melhor metodologia para que essa criança aprenda? Então, nós precisamos de trazer para a educação a ciência com respaldo. A ciência com evidência, para que todos sejam beneficiados. Falando nisso, doutora Ângela, existem duas linhas de escola. Uma que é mais de conteúdo e uma que é mais de experiência. Deixa eu pensar com a senhora aqui, o que eu vou falar. O que a senhora pensa? Porque eu sei que nós vamos caminhar pela ciência, mas é melhor quando eu estou ensinando a criança que ela exercite ou que ela estude mais conteúdo nos dias de hoje?
Ó, as, Te apertei, as né? duas, as duas têm falhas. A conteudista tem falha porque ela tem um alvo ótimo, alvo é o Enem, que bom, parabéns, faculdade, isso é ótimo. Mas e a contextualização? Né? Será que eu tenho que aprender só para esse Enem? Não. A educação e a aprendizagem é para a vida. É isso que nós precisamos entender. É conteúdo sem propriedade, conteúdo sem objetivo, se perde. Né? Eu aprendi isso, mas qual que é a execução para isso? Então, se perde. Né? Agora, a prática demais, sem efetividade, também se perde. O que nós precisamos ter uma escola que trabalhe aprendizagens, diversidade de aprendizagens. Aí entra conteúdo, vivência, conhecimento, expressão, arte, execução, dinamismo, flexibilidade cognitiva, controle inibitório, ou seja, os nãos, né? A vivência a nível de frustração, a problematização. Nós precisamos, na educação do século XXI, valorizar o ser humano em suas aprendizagens e a sua execução, porque senão eu vou ter conteúdos que não vão servir para nada. Então, não adianta. Nós não podemos ficar presos só ao conteúdo, mas à execução desse conteúdo no dia a dia. Se eu entendo que o amarelo é uma cor, ótimo. Então, aonde que esse amarelo vai ser direcionado? Amarelo representa o dia, então ele vai servir no sol, ele vai servir no dia, ele vai servir para chamar atenção. Então, eu preciso de ter o conteúdo e a execução. Se eu não tiver, ele vai se perder durante o tempo. Quantos conteúdos foram trabalhados conosco que hoje nós nem nos lembramos? Isso é tão forte que o próprio cérebro, né, ele faz o quê? Ele coloca lá o que mais é usado, ele continua fomentando. O que não é, quando você dorme, a faxineira do cérebro, que é o sono, ele vai lá e fala: oh, isso aqui não precisa, não está sendo usado, vamos limpar. E pronto. Então, aquilo que nós precisamos usar tem que ser bem trabalhado. As outras coisas que é só para encher, né, espaço, vamos limpar porque o cérebro não dá conta. Maravilhoso. Doutora Ângela, quais são os avanços da educação inclusiva no Brasil que a senhora tem percebido? A entrada da saúde na educação, da multidisciplinariedade, né? Nossa, isso está sendo muito bom. A gente escutar, né, de outros vieses essa educação de qualidade. E a parceria com as famílias. As famílias hoje estão se mobilizando, as famílias estão vendo na educação a saúde mental. Olha que coisa fabulosa! Isso é muito lindo, quando as famílias se juntam para buscar nesse espaço esse lugar de equilíbrio de saúde mental. E uma coisa mais maravilhosa ainda, é uma escola fora da caixa, uma escola sem paredes. Essa pandemia trouxe uma universalidade de saberes que fugiu toda essa questão de porta, de parede, de janela. Você pode aprender em N situações. Olha a demanda de ensinamentos pela internet. É cursos, é interação, é terapia, é atendimentos através desses instrumentos, ou seja, as paredes foram rompidas. Hoje a educação, ela está em qualquer lugar, as aprendizagens estão em qualquer lugar, as pessoas estão investindo, as pessoas têm a demanda, eu gosto disso, que são as habilidades e competências. Ela procura na internet, tem um tanto de formação para ela, aí ela vai fazer o critério, isso presta, isso não presta, que é a questão das escolhas. Então, hoje a escola tem outro formato. Não é um novo tempo,
uma nova realidade, né? Porque quem era normal antes continua normal do mesmo jeito, não vai mudar, né? A questão é o investimento da situação, mas há esse universo hoje não cabe mais dentro de quatro paredes. Ai, doutora Ângela, para mim eu ficava a manhã toda conversando aqui com a senhora, mas de tudo que nós falamos aqui hoje, a senhora, essa tecnologia tão maravilhosa, a senhora quer acrescentar alguma coisa? O que eu queria deixar que a educação inclusiva é educação para todos. Nós não podemos trabalhar com educação especial. O ser especial. Todos os seres humanos são especiais. Não é porque está faltando isso, faltando aquilo, que ele é especial, não. Você nasceu, abriu o olho, foi contemplado pela luz, pelo outro, pelas experiências do outro, você é especial. Ótimo. Agora, incluir as suas diferenças num ambiente que é comum, isso é que é o desafio da educação inclusiva. Né? Incluir um autista nas suas adversidades, incluir um Down nas suas adversidades, incluir um TDAH, um disléxico nas suas adversidades e trabalhar com todos no mesmo prisma. Porque senão, o que vai acontecer? Para mim incluir um Down, eu tenho que excluir quem não tem Down. Para mim incluir um TDAH, eu tenho que excluir quem não tem TDAH. Então, isso não é educação inclusiva. A educação inclusiva é uma metodologia e uma gestão de sala de aula onde todos se sentem confortáveis em aprender e aprendem e dão retorno. Agora, o tempo de cada um é diferenciado. Né? Um tempo de um não é o tempo do outro. Isso não significa que a aprendizagem e a educação não foram bem formalizadas. Foram, com certeza foram. Agora, como trabalhar com esse tempo dentro de sala de aula, que é inclusão? Olha que o Pedrinho aprende 5 palavrinhas, outro aprende 15. Aquele que aprendeu 15 pode monitorar quem aprende 5 e estimular esses 5. A professora tem que ser a mediadora do processo e não aquela detentora de conteúdo. Isso não existe mais no século XXI. E o mediador é aquele que estimula para que haja resposta. Se não houve resposta, o problema é desse mediador. Aí a gente tem que rever aonde que ele pecou, né, para que comece tudo de novo. E isso é ciência. Maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que quando aquele moço falou assim, que tem que ter emoção, é a emoção que eu sinto quando eu escuto a senhora falando. Essa paixão. E essa emoção que eu sinto também quando você abre esse universo no seu programa para que as pessoas elas consigam refletir sobre o assunto. Isso é surpreendente, gratidão de todo o coração. Amém, doutora Ângela. Eu que tenho muita gratidão pela sua presença e como a senhora nos ensina. Muito obrigada, Deus abençoe muito o trabalho da senhora. Até daqui a 2 semanas, se Deus quiser. Até daqui a 2 semanas. Gratidão, muito obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já já com a reflexão do Evangelho de hoje. Não saia daí.